Fala pessoal, iniciando mais uma análise. Hoje a gente vai falar sobre o ataque do Curitiba Crocodiles na partida entre Croco e Scorpions, que ocorreu pela fase de grupos da Superfinal. Vale frisar também que a campanha escolhida aqui é a campanha do segundo touchdown da equipe do Croco na partida, e a campanha se encontrava, dentro do 2-minute warning do primeiro tempo. Então o Croco precisava correr contra o relógio, trabalhando muito bem seus situacionais para conseguir anotar o segundo touchdown antes do final da primeira etapa. Então a gente já vai ver na primeira descida aqui do Croco, o Croco numa spread esquerda, a gente vai ver eles num conceito de quick game, porém, procurando sair do campo para fazer o relógio parar, Então a gente vai ter uma flat com o snapper buscando a sideline, uma flat com o slot também buscando a sideline, e por parte dos recebedores abertos, a gente vai ter eles fazendo release interno, atacando vertical para cima dos defensores internos e quebrando numa hammer, Então, ambos executam a mesma rota com sincronia perfeita nas suas quebras, assim fazendo, esse bloqueio para as flats entrarem sozinhas para a sideline. Então, a gente vai ver o snap sendo dado. Então, aqui a gente já vê, os dois, tanto o Sniper quanto o Slot, fazendo seus releases externos, já saindo para flat, porém por baixo da rota dos recebedores abertos, E os recebedores abertos iniciando suas rotas com release interno, indo procurando a parte interna do campo para depois verticalizar e aí cortar em cima dos defensores internos, tá? Então eles conseguem essa pick play, liberando as flats nas laterais. O passe é tentado para o snapper, porém uma belíssima jogada do defensor do Scorpions, defletando esse passe e forçando, uma segunda descida para o meio para a equipe do Croco. Então, segunda descida para o meio para a equipe do Croco, o relógio estava parado, foi passe incompleto na primeira descida. Aqui o Croco vem buscando verticalizar, os dois recebedores abertos, então eles vão vender essa fade para o fundo, levando os defensores externos para o fundo do campo. E aqui a gente vai ter, duas outs em dois níveis, Então, o snapper atacando o segundo nível, em velocidade, e a leitura de check down baixo, com o slot buscando a sideline em velocidade. Já vê o snap sendo dado, os recebedores abertos já buscam em velocidade afundar, no campo, levando os defensores para o fundo, enquanto a gente tem essas duas outs, buscando na sideline. Passe é completo no slot, belíssimo catch, passe concluído, terceira descida para o meio para a equipe do Croco. Temos a terceira descida para o Croco, aqui eles vão mudar um pouquinho o conceito, Então eles vão atacar com duas comebacks dos recebedores abertos, Então buscando o objetivo que era a linha do first down, Então ambos vão verticalizar a primeira parte, depois vão fazer o corte para fora. Eles vão isolar o snapper numa corner, em velocidade para o fundo do campo. Ele vai sair no release externo em relação ao blitzer e novamente eles vão ter, essa rota de check down baixo com o slot buscando em velocidade a sideline. Então a gente vê o snap sendo dado. Os recebedores abertos vão buscar em velocidade, afundar esses defensores para cortar a comeback em cima da linha do first down. O recebedor aqui, o slot, já está cortando no check down baixo, então também se tornando uma alternativa de passe, porém o QB conecta o passe na comeback, na linha de first, porém ao contato, por parte do defensor do Scorpions, e o Croco, conquista automaticamente a primeira descida para o gol. Relógio parado, primeira descida para o Croco. Primeira descida para o gol para a equipe do Croco. Aqui a gente vê uma mudança de padrão, A gente vê o Croco vindo numa trips. E aqui o que vai acontecer? Eles vão buscar atacar o segundo pylon, em velocidade com o snapper, então cruzando o campo aqui numa corner, numa dragão, enfim, o que vocês preferirem. Aqui a gente vai ter o recebedor isolado, o recebedor do lado forte aberto, cruzando o campo em velocidade, buscando também
o fundo da endzone. E aqui a gente vai ter uma espécie de pick play, né? Então a gente vai ter o recebedor aqui cruzando numa drag para a sideline, enquanto o slot vai cruzar por cima dele numa stab, né? Sentando no espaço do blitzer, tá? Então a gente vai ter duas rotas de check down com duas rotas verticais atacando o fundo da endzone. O snap é dado, né? Então há o delay na rota do slot para deixar, né, esse recebedor passar no primeiro nível. Então ele acaba fazendo uma pique para o lado oposto, né? Então o slot consegue sair em velocidade, ataca o buraco da blitzer, né? Então o QB tem duas opções no check down já livres, né? Seria um ótimo avanço para a primeira descida. O passe é conectado no recebedor que realizou a drag. Ele avança, ele consegue ganhar algumas jardas, porém acaba tendo uma infração nessa jogada, né? Então o Croco volta para o ponto anterior na segunda descida e eles têm, né, novamente a segunda descida pro gol. Aqui o que a gente vai ver, eles voltam para a spread esquerda, então era o padrão inicial da campanha antes do first down. E aqui o conceito vai ser um conceito atacando os objetivos, né? Então lembrando que o Croco está correndo contra o tempo nessa campanha, então eles vão ter uma rota vertical aqui com o recebedor do lado forte, atacando lá no segundo pylon, no fundo da endzone. A gente vai ter uma drag cruzando o campo num check down baixo aqui por parte do slot. E a gente vai ter duas drags, né, atacando a linha da endzone, né? Então, ambos os recebedores, tanto o snapper quanto o recebedor isolado, eles vão atacar a linha da endzone. Então a gente vai ver o recebedor do lado forte saindo em velocidade para o fundo do campo. A gente já vai ter essa pique entre o slot e o snapper, né? Então o snapper vai cruzar para o primeiro pylon, o snapper vai cruzar para a linha da no run zone na drag, né? Então vai ter a pick play entre os dois. E por último, o recebedor isolado vai cruzar na linha da end zone, né? Buscando também o mesmo ponto do snapper, né? Então o passe é conectado nessa stab do recebedor isolado. Ele recebe a bola a umas 2 jardas ali da endzone, porém ele é tacleado imediatamente, né? Antes de conseguir entrar na endzone. Então, terceira descida para o gol para a equipe do Croco. Terceira para o gol para a equipe do Croco. Aqui a gente vai ver uma formação super tight, né? E o que é legal de a gente falar aqui dentro desse conceito, a gente vai ver esse recebedor mais aberto aqui, vendendo em velocidade essa vertical, né? Ele vai atacar o segundo pylon numa dragão aqui, enquanto o slot ele vai entrar no vácuo dessa fase vertical pelo recebedor aberto e ele vai sentar no meio da endzone, né? Então ele vai fazer uma espécie de uma stab aqui, enquanto o recebedor aberto cruza o campo no segundo pylon. O snapper ele vai buscar o primeiro pylon em velocidade, enquanto o recebedor aberto vai vender vertical a primeira fase e vai buscar o mesmo espaço, né, que o snapper está buscando dentro do seu conceito. A gente vê o snap sendo dado, o recebedor aberto já sai em velocidade, o slot já entra no vácuo, então a gente já vê o release dele para a mesma direção do recebedor que está mais aberto. Ambos atacam verticalmente, né? Aqui acaba gerando uma pique, então ao bloqueio por parte do snapper e do recebedor isolado, e acaba, né, isolando o recebedor lá no segundo pylon, completamente livre para receber o touchdown da equipe do Croco. Então, segundo touchdown da equipe do Croco na partida, né? Uma campanha muito bem construída, principalmente pelo situacional e pelo controle de relógio. E aí a gente vai para a conversão de um ponto da equipe do Croco. Então, conversão de um ponto para a equipe do Croco.
Aqui a gente vê uma formação em tight, né? Então é uma spread com o slot aproximado do snapper. A gente vai ver o recebedor aberto aqui do lado forte, cruzando o campo em velocidade lá para o segundo pylon novamente, né? Então a jogada anterior do TD ele também percorreu essa rota. Aqui a gente vai ver o slot atacando, né, num release externo em relação ao blitzer, a linha da endzone, né, e depois buscando o meio, aqui ele vai ficar sentado no meio da endzone. A gente vai ter o snapper atacando em velocidade numa drag o primeiro pylon oposto. E, por último, o recebedor isolado, atacando inicialmente um release interno, né, para cima do defensor externo que está à sua frente, fazendo o break e aí cortando, né, numa espécie de quick out ou pivot, né, para o primeiro pylon. Então a gente vai ter 3 pylons sendo atacados e uma rota, né, sendo isolada no meio da endzone por parte do slot. Então o snap é dado. A gente já vê o slot saindo em velocidade dessa vez, e aí o snapper entrando no vácuo dele, né? Então, com o intuito de gerar essa pick play, né? Para conseguir atacar o primeiro pylon. A gente vê o recebedor aberto já fazendo break para cortar para o primeiro pylon, e o slot vai sentar no meio da endzone. Porém, uma pick play muito bem feita entre slot e snapper, passe no snapper, né? Conectado, e aí conversão de um ponto concluída com sucesso por parte da equipe do Croco. Então espero que vocês tenham curtido essa breve análise sobre o ataque do Croco, né? O Croco conseguiu variar muito bem os estímulos, né? Principalmente lutando contra o relógio e os situacionais, e acaba, né, concluindo com um touchdown e uma conversão de um ponto essa belíssima campanha. Espero que tenham curtido o conteúdo. Em breve a gente volta com muito mais conteúdo para vocês.